glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus andava por toda a Galiléia. Jesus andava por toda a Galiléia. Jesus andava por toda a Galiléia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que estas palavras do Santo Evangelho se façam vidas na nossa caminhada. Amém. Cada comunidade nós estamos ao início do tempo comum, estudando textos que nos vão falando particularmente ao início de São João Batista. Hoje, por exemplo, logo no seu Evangelho de São Mateus, nós temos que após a morte de João, nosso Senhor começou. Então, nós temos logo ao início do Santo Evangelho que após a morte de João, nosso Senhor começa a pregar pelo meio do povo. Nós temos aqui um registro muito particular do Evangelho de São Mateus, que a missão de fato pública do Mestre se inicia com a morte de João Batista. Nós temos então a grave importância do ministério de João em relação ao ministério de Nosso Senhor. Isso para dizer para nós quantas vezes eu comento este detalhe, que para nós compreendermos a missão do Mestre, nós precisamos estar atentos e compreender a missão de João Batista. Mas nós temos também hoje na leitura de Isaías a profecia que uma grande luz iria brilhar na Galiléia. E que Galiléia era essa? A Galiléia ficava mais ao norte de Jerusalém, ficava mais ao norte da Judéia, era considerada uma região que tinha mais pagãos, que não tinha tanta presença de judeus como tinha na região lá do sul. E a Galiléia também é muito parecida assim com a nossa região do Nordeste em relação ao sul. Era considerada uma região mais pobre, era uma região mais desprezada, não deveria ser dali que deveria aparecer o Messias. As profecias registravam que o Messias deveria nascer em Belém. Então, se o Messias
deveria nascer em Belém, provavelmente o Messias deveria se manifestar nas terras mais importantes do sul. Mas o que nós temos então é o texto do Evangelho confirmando que o Mestre se dirigiu para a região mais ao norte, onde tem o famoso lago, que é imenso, e por isso mesmo chamam de Mar da Galileia, que nosso Senhor se dirigiu para essa região. É interessante também de observar essa transferência do Cristo, da sua moradia, de Nazaré para Cafarnaum, lá na Galileia. O que foi que motivou de fato nosso Senhor sair com a sua residência lá de Nazaré e ir para uma cidade mais próxima do lago da Galileia? Nós temos também os registros que quando nosso Senhor foi lá em Nazaré, na sinagoga, pegou o texto do Isaías e disse que aquelas profecias estavam se realizando. Nele houve um grande alvoroço dentro da sinagoga, um grande tumulto, a tal ponto que quiseram jogar nosso Senhor pelo desfiladeiro, quiseram matar o Cristo. Então é muito estranha essa situação, porque Nazaré foi a cidade onde o Cristo viveu, bem dizer, 30 anos, no silêncio com sua mãe, quando seu pai na terra era vivo, São José. Então a Galileia, ali em Nazaré, ofereceu para nosso Senhor uma certa paz, uma certa tranquilidade para que o Cristo pudesse crescer. Mas estranha situação do vilarejo, que quando o Messias se manifestou, Nazaré rejeitou a manifestação do Filho de Deus. Diz alguns textos apócrifos, como é o caso do Evangelho Secreto de Maria, que por causa da perseguição do Cristo em Nazaré, nosso Senhor também tirou Maria Santíssima de Nazaré e levou para Cafarnaum. Nós não temos esses dados nos evangelhos canônicos, mas provavelmente isso deve ter acontecido, porque se ele estava em período de vida ali naquele vilarejo, é claro que a sua mãe também estava em perigo de vida, porque como é que podia uma mãe de um rapaz daquele, querendo se dizer que era o Messias, que as profecias estavam realizadas nele? Então nós temos aqui no primeiro momento uma grande dificuldade. A cidade onde nosso Senhor viveu rejeitou a sua presença e seu testemunho. Nosso Senhor então se dirige para Cafarnaum. É belo a gente ver nos textos dos evangelhos como foi em Cafarnaum que nosso Senhor realizou grande parte do seu ministério. Nós temos tantos discursos do Mestre, curas feitas em Cafarnaum, mas aquela cidade também, que era uma cidade portuária, onde tinha uma grande sinagoga, onde havia um grande trânsito de pessoas de um lado para o outro, e onde era também, de uma certa maneira, fácil difundir a ideia daqueles ensinamentos que nosso Senhor estava proferindo em Cafarnaum, ao mesmo tempo que Cafarnaum foi tão privilegiada de acolher uma nova etapa da vida do Mestre, muito provavelmente também Maria Santíssima. Cafarnaum não soube reconhecer o tempo da manifestação de Deus. Em outro momento nós temos nosso Senhor dizendo: ai de ti Betsaida, de ti Corazim, e também nosso Senhor profere palavras sobre Cafarnaum, por causa da dureza que Cafarnaum tinha de acolher o ministério de nosso Senhor. Hoje Cafarnaum, quer dizer, é uma cidade destruída, é uma cidade que só tem pedras. Como é que pode um negócio desse? Uma cidade que viu a manifestação do Salvador, hoje está em completas ruínas. Ao mesmo tempo, nós poderíamos pensar assim, porque
não é só pelo fato de nós termos a graça, da manifestação da glória, da graça de Deus, da pregação do Evangelho, da pregação de Nosso Senhor em nossas vidas, que as coisas estejam resolvidas. Porque a cidade também, o local, precisa passar por um processo de conversão para acolher a manifestação do Filho de Deus. Nós, então, entramos no problema da nossa cidade. Não basta que simplesmente uma ou duas pessoas na cidade acolham o mistério de Deus. É preciso que a cidade também se abra ao projeto de Deus. E nós vamos ver, então, no mundo de hoje, grandes dificuldades, porque a cidade ela pode ser um espaço tanto de abertura à graça de Deus, como de grande fechamento. E nós não vivemos isolados, nós vivemos um ao lado dos outros. E se nós nos deixarmos também levar pelo contra-testemunho, pela vida fácil, pela vida pagã, pelas trevas, às vezes, da nossa cidade, e ocultarmos a luz que Deus fez brilhar em nossos corações, nós acabamos por repetir a mesma coisa que Nazaré fez, que foi rejeitar o Salvador. Nós acabamos repetindo a mesma coisa que Cafarnaum fez, que foi não acolher a luz de Deus. Mas nós também temos, dentro dessa caminhada de Nosso Senhor para Cafarnaum e a pregação do seu ministério daquela cidade, a realização das profecias. Aquilo que estava acontecendo com o Mestre não era algo qualquer. O fato de Nosso Senhor estar pregando lá na Galiléia, naquela regiãozinha que não valia nada, Ele estava fazendo realizar as profecias. E nós podemos então aqui nos deter na seguinte questão, que o Evangelho de São Mateus vai enfatizar constantemente: o ministério, a vida do Mestre confirmou as profecias. E quantas vezes nós temos na palavra do Mestre dizendo que era preciso fazer aquilo para que as profecias se realizassem, para que as Escrituras se realizassem? Nosso Senhor fez questão, numa primeira ordem, de testemunhar que as Escrituras não eram palavras quaisquer, eram palavras inspiradas por Deus e que elas estavam se cumprindo. Mas também nós podemos dizer: Nosso Senhor pode ir para Galiléia, ter ido para Cafarnaum, para forçar uma realização de uma profecia. Talvez Nosso Senhor tenha feito uma ou outra coisa, ou os textos, os autores do Evangelho falaram para forçar que aquelas profecias estavam sendo realizadas. Mas nós, quando vamos acompanhando o ministério de Nosso Senhor, sabemos que existem coisas que eram assim como que independentes da ação do Mestre, ou que não estavam ligadas diretamente à sua ação, como forçando as profecias. As pessoas que estavam envolvidas ao lado do Senhor certificavam e comprovavam que de fato as profecias eram verdadeiras. Nós temos o famoso caso quando Nosso Senhor está lá na cruz, os soldados repartindo as suas vestes, o cumprimento também das profecias de Isaías, do cântico do servo de Javé, capítulo 52 e 53. Então nós temos então, pelo registro do Evangelho, que as profecias, as Escrituras, elas são importantes, que nós não podemos levar as Escrituras assim como qualquer coisa. Nessa semana mesmo, escutando um documentário, estava lá na televisão dizendo por que a Bíblia diz assim, e o documentário era todo desfazendo dos valores ou daquilo que a Bíblia ensinava, para dizer então que a Bíblia não tem a sua importância, que está errado,
que nós devemos pensar de outra maneira? Eu sempre gosto de lembrar, dentro dessa situação, um amigo meu que eu tive na Alemanha, e que me acolheu, que ele era deísta, ele não era cristão, ele era uma figura que acreditava em Deus, mas não necessariamente na pessoa de Jesus Cristo. E ele dizia: mas Marcos, para que ficar se detendo na palavra de Jesus Cristo? Nós temos tantas pessoas mais inteligentes depois de Jesus Cristo que ele. Nós temos um Einstein, nós temos um Steve Hawking, nós temos tantos cientistas que nós não precisamos mais nos deter nesta palavra do passado. Isto porque as pessoas pensam que nós estamos ligados à pessoa de Jesus Cristo apenas por causa da sua sabedoria, que já seria muito, apenas por causa de que ele era muito inteligente e que ele conseguiu convencer um bando de tolos e de abestados que ele era alguém diferente. Mas nós temos algo mais na nossa compreensão na pessoa de Jesus Cristo. Nós acreditamos que ele é o Filho de Deus. Nós cremos, acreditamos que ele morreu e que ele ressuscitou, e que na sua ressurreição todos nós haveremos de ressuscitar para a vida eterna. Nós acreditamos na ressurreição do Mestre, e como nos diz São Paulo, se o Cristo não tivesse ressuscitado, era vã nós estarmos aqui reunidos, não fazia sentido nós nos encontrarmos aqui. O que faz a diferença da nossa fé para o islamismo, para o budismo, para o hinduísmo, para qualquer outra experiência de religião que exista, é a ressurreição do Mestre. Maomé não ressuscitou, Lao Tse não ressuscitou, Buda não ressuscitou, com todo respeito, mas então o que faz a diferença na nossa fé é essa presença viva, real do Cristo no meio do seu povo, no meio da sua igreja, particularmente na Eucaristia. Então, se nós não temos essa compreensão, Jesus Cristo é simplesmente mais um homem inteligente, importante, que veio dizer umas palavras bonitas e enfeitadas para poder adocicar a nossa vida, mas é algo muito mais profundo. Então nós precisamos sim levar em atenção aquilo que o Mestre nos diz, que as Escrituras diz, que através da palavra de Deus nós podemos também acolher essa grande luz que brilha. Nós também temos uma outra coisa: quando essa luz brilha na Galiléia das nações e dos pagãos, ora, era de se esperar que o Messias se manifestasse em Jerusalém, que o Messias fosse pregar em Jerusalém, não para aquelas cidadezinhas atrapalhadas em volta do mar da Galiléia. Era importante que ele fosse pregar em cidades importantes, como era Jerusalém, como depois, sim, no final do seu ministério ele fez. Então depois os fariseus, doutores da lei, vão dizer: mas será que é possível que venha alguma coisa de bom lá na Galiléia? Nós temos aqui então os planos de Deus confundindo os sábios e inteligentes. Nós também temos aqui o plano de Deus confundindo os sábios e inteligentes, escolhendo aqueles pescadores que estavam ali no trabalho. Provavelmente o Messias deveria escolher os doutores da lei, os fariseus, aqueles que tinham títulos, aqueles que tinham honras, os poderosos lá no templo, para poder comunicar sua mensagem. Mas nosso Senhor foi escolher o povinho, como diz o texto mesmo do Evangelho, quando os fariseus estão reclamando da multidão que vão atrás de nosso Senhor, é apenas um povinho de nada que está tradicionando. Então nosso Senhor foi sim atrás não dos poderosos, mas do povinho, daqueles que eram considerados mais desprezados. Então nós temos aqui os planos de Deus confundindo os sábios deste mundo. Em outro momento nós temos no Evangelho de Lucas nosso Senhor exultando de alegria: Pai, eu te louvo, eu te agradeço,
porque escondeja essas coisas aos sábios e aos entendidos, e aos revelados aos pequeninos. Por que ele se esperar assim, na lógica dos poderosos e dos sábios, que fossem os santistas, que fossem os inteligentes, que fossem os doutores, que só recebessem a mensagem do Mestre? Mas Deus age de uma maneira completamente inesperada daquilo que nós, seres humanos, no nosso egoísmo e nas nossas trevas, temos. Por que Deus pode se manifestar para o douto e não pode se manifestar para o mais pobre, para o mais simples? Por que Deus pode se manifestar através do cientista e não pode se manifestar através do mendigo? Meu pai dizia, e gosto de repetir, que até de mendigo nós temos o que aprender. Outro tempo aí, em 2010, eu estava com o sono muito atrapalhado, não estava conseguindo dormir direito. Foi um homem que tinha epilepsia, um idoso, um mendigo que tinha epilepsia, me pediu comida lá. Eu não sabia que ele tinha epilepsia, fui saber depois. Um homem idoso me pediu comida lá na paróquia. Eu passei lá comida para o Senhor. Ele colocou a mão na minha cabeça e disse assim: Deus te deu um bom sono. Eu fiquei, mas como é que esse homem, tanta coisa que ele tinha para pedir para mim, foi pedir aquilo que eu estava mais necessitado naquele momento, que eu não estava conseguindo dormir? Então Deus pode falar assim para nós através da pessoa mais pobre, mais simples. Resta que a gente tenha o olhar de Deus para poder ver a luz de Deus, porque também para a gente perceber essa luz de Deus, nós precisamos ter Deus dentro do nosso coração. Mas se nós não temos essa luz de Deus dentro de nós, nós também não reconhecemos quando essa luz de Deus brilha. Então que nós não digamos como os fariseus: pode vir algo de bom da Galileia das nações? Pode vir algo de bom dos lugares mais pobres e mais sofridos, dos mendigos ou dos mais abandonados? Pode vir muita coisa de bom, sim. Pode vir muita coisa boa, sim. Resta que a gente dê abertura e espaço, que Deus tem condições de fazer até de pedras filhos de Abraão. Guardemos um instante de silêncio, meditemos em nossos corações aquilo que acabamos de escutar. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que nos acompanha. Graças a Deus. As pessoas que desejam a unção podem se aproximar do altar.